Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, desta manhã, Senhor, prepara o nosso espírito para receber a Tua palavra. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Estamos aqui porque o Senhor tem um propósito por cada um de nós, que é reinar com o Senhor os 1000 anos, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, prepara todos nós. Nos dê espírito de sabedoria, Senhor, para entender a Tua revelação. Nós não queremos levar isso na lógica mental, Senhor, na mente natural. Nós queremos estar no Espírito. Por isso conduz todas as coisas, Senhor. Ó Senhor Jesus, seja o cabeça dessa comunhão. Seja o cabeça dessa reunião. Desse momento tão especial, Senhor, que eu ouvi a Tua palavra. Torna os nossos ouvidos sensíveis, ouvidos espirituais, Senhor, para de fato ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a mensagem, do alimento diário da semana 3, a série Palavra, Vida e Edificação, é o Evangelho de João, né? Está tudo dentro do Evangelho de João. E o nome, o tema do livro é Não Desperdice Seu Tempo, né? Senhor Jesus. Quando fala de tempo, a gente fica assim meio preocupado, porque eu falo de mim mesmo, porque as coisas do Senhor, normalmente, a gente deixa para fazer quando sobra tempo, Infelizmente é assim. Irmãos, por mais que a gente queira, mas isso é na medida que o Senhor vai crescendo em nós, a gente vai conseguindo liberar mais tempo para o Senhor. Essa é a verdade. Mas eu falando de mim, eu falo assim, agora eu vou tirar um tempo para me desfrutar da palavra. Aparece alguma coisa para fazer. E aquele tempo que você tinha separado já não tem mais tempo. Se era meia hora, volta para 15 minutos, ou menos, E assim vai. O inimigo tem investido muito no tempo, para que nós não desfrutamos adequadamente do Senhor. Porque ele sabe que quando nós começarmos a desfrutar do Senhor da forma adequada, ele não vai ter mais tempo para ele, O tempo vai ser totalmente do Senhor. Por isso você está pedindo ao Senhor, Senhor, me leva a consagrar mais a Ti, A se dar mais para o Senhor. Porque, irmãos, tudo nessa terra vai passar um dia. Tudo aqui vai passar. Somente a palavra do Senhor vai permanecer. Somente a vontade do Senhor vai estabelecer, vai permanecer. Então nós precisamos estar indo na presença do Senhor, falando, Senhor, me libera mais, Me libera mais para estar nas reuniões, para estar junto dos irmãos, para estar alimentando da Tua palavra. Ó Senhor Jesus. E então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, são muitos pontos, Muitos pontos essa semana, mas gostaria de compartilhar alguns com os irmãos. Eu creio que os irmãos têm desfrutado em casa. E, irmãos, é muito bom quando nós desfrutamos em casa. Por quê? Quando você chega aqui no sábado, a palavra agora para você vai ser um ruminar. Porque você já desfrutou, Você já está por dentro do que vai ser falado, então você vai apenas ruminar. Extrair mais vida da palavra. Agora, quando você não desfruta, o que acontece? Você chega aqui, você vai ficar um pouco meio perdido, Por isso que é bom estar acompanhando de perto, Ali vendo a live do irmão Pedro, Acompanhando a palavra de perto, porque quando nós acompanhamos essa palavra de perto, nós ficamos mais fácil de entender as revelações que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Essa semana foi falado ali dos evangelhos, Como o Senhor ele é apresentado em cada evangelho. No evangelho de João, ele é representado como a águia, Nós temos visto isso por que a águia? Porque a águia, ela é um pássaro que voa muito alto. E aqui está representado Cristo, que Ele quer nos levar para o alto. Ele, como a águia, Ele quer nos pegar daqui da terra e levar para o alto.
Irmãos, às vezes o irmão fala assim, irmão, mas isso é meio complicado, né? É difícil. É difícil se eu não estiver no Espírito. Porque João foi levado até ao alto porque ele estava em Espírito. A primeira coisa que ele fala, me achei em Espírito. Aí foi mostrado para ele aquele trono, onde o Senhor estava sentado. Então, se nós queremos ver as coisas celestiais, se nós queremos tocar nas coisas espirituais, tem que ser através do Espírito. E quando nós entramos nessa esfera, irmãos, nós saímos da esfera terrena. Aí você consegue subir. Ó Senhor Jesus! O evangelho de João é um evangelho muito elevado. Porque João teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus. Era aquele que estava sempre próximo, sempre perto. Inclusive tem fatos que ele relata que nos outros evangelhos você não encontra. Igual, por exemplo, ali aquela experiência daquela perfuração do lado do Senhor Jesus, que saiu sangue e água. Somente João relata isso, porque ele estava próximo. Então o evangelho de João é um evangelho diferenciado, né? É um evangelho que nos leva para uma esfera mais elevada. Por que João fala tanto do Espírito? Porque ele sabe, ele fala da experiência dele. Tudo que João ganhou e tudo que ele recebeu foi através do Espírito. Da mesma forma hoje, se nós queremos ganhar algo do Senhor, nós precisamos estar no Espírito. Irmãos, tentar compreender a palavra de Deus com a mente natural. Foi falado aí que nós não vamos obter nada na imersão, foi falado isso. Né, que os judeus faziam isso, eles levavam para a mente natural. O que eles tinham da palavra? Nada. Então nós precisamos ser aqueles que, ser simples, né, em primeiro lugar, né, ter simplicidade e falar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, não só ouvir, mas compreender a tua voz. Entender o que o Senhor quer me falar. Porque, irmãos, isso é através do Espírito. Por isso que esse evangelho de João é tão elevado, né? E aqui, ele como essa águia, ele quer nos tirar, irmão, dessa condição que nós estamos. Ele quer nos levar para outra esfera, uma esfera celestial. E outra coisa, o evangelho de João também retrata o Senhor como o próprio Deus. Por que isso? Porque naquela época estava tendo muitas heresias, né? Tinha muitos falares, falava que Jesus não era Deus, né? Falava que como que ele é Deus se ele é um homem? Então tinha muitos falares. E aí João chega e ali retrata o Senhor como o próprio Deus. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, ele aqui na terra comum, ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Ó Senhor Jesus. Então, esse evangelho é um evangelho muito importante. Nós temos que desfrutar não na nossa mente natural, mas no Espírito. Por isso o Senhor tem nos dado essa palavra atualmente. Porque Ele sabe que a igreja, a partir do momento que desfrutar desse evangelho da forma adequada, irmãos, vai haver crescimento de vida, vai haver transformação em nós, vai haver renovo, vai haver tudo de bom no nosso meio. Mas nós precisamos estar desfrutando da forma adequada. E no evangelho de Mateus, o Senhor ele é representado como o rei do reino dos céus, né, como rei, aquele que reina sobre todas as coisas. Então, Mateus ele é representado como o rei do reino dos céus, porque ele era da linhagem de Davi, né? Davi era um rei. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler, irmãos, para a gente ficar por dentro. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém. Olha só, isso é bem claro para nós. E qual foi o motivo do Senhor vir a essa terra? Por que ele veio a essa terra? Ele veio nessa terra para estabelecer o reino aqui. Irmãos, essa é a maior vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus hoje, coopera para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Coopera para isso. Essa é a maior vontade de Deus.
E ele veio naquela época como homem para viver no meio das pessoas e trazer o reino para essa terra. Essa era o propósito de Deus, né? Estabeleceu o reino. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele foi escolhido, irmãos, para reinar sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Por isso que essa é a maior vontade dele, né? Reinar sobre todas as coisas. A primeira coisa que ele quer fazer, irmãos, começar o reino e governo nas nossas vidas. A primeira coisa que ele quer fazer. Quer governar a nossa vida. Quer reinar sobre a nossa vida. Ele reinar sobre as outras coisas talvez seja mais fácil, mas o homem, depois da queda, o homem se tornou muito complicado. Né? E o Senhor ele quer reinar sobre cada um de nós. É a primeira coisa que ele quer fazer, quer reinar e governar a nossa vida. Mas o Senhor ele faz isso a partir do momento que eu deixo, que eu permito ele fazer isso. Então, quando nós abrimos o nosso coração e falar, Senhor, reina sobre a minha vida, né? Reina sobre a minha família, sobre meus negócios, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Irmãos, nós temos que ter esse coração simples. Vamos nos voltar ao Espírito e falar isso para o Senhor. Reine sobre mim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Essa é a vontade dEle. A partir do momento que Ele começar a reinar nas nossas vidas, irmãos, não vai haver mais dificuldades no nosso casamento, na nossa vida social, no nosso viver da igreja. Não vai ter mais trabalho, porque você vai estar debaixo do encabeçar de Cristo. Nós vamos estar debaixo do governo dEle. Ó Senhor Jesus, essa é a primeira coisa que Ele quer fazer. Você está disposto a isso nesta manhã? A entregar a sua vida ao Senhor e falar, Senhor, toma conta da minha vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse é o propósito dEle, irmãos. De Ele nos criar, né? Nos colocar no viver da igreja, não foi por acaso. Ele quer ser o cabeça de todos nós. Ele é o cabeça da igreja. Não é isso? Mas Ele quer encabeçar também todos nós, como igreja, coletivo e também individual. Senhor Jesus. Porque nós sabemos que viver sem o encabeçar do Senhor é complicado. Vira e mexe, nós estaremos errando, fazendo coisas que não agradam o Senhor. Nem até mesmo cavando um buraco e caindo dentro, né? Porque você não tem uma direção, você não tem uma luz, você não tem ninguém para te direcionar. Você acha que você sabe as coisas, mas nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada do nosso futuro, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então nós precisamos estar sendo encabeçados pelo Senhor e governados por Ele. Ó Senhor Jesus, esse é o Evangelho de Mateus. Cristo ali é representado como Rei, aquele que está no trono governando. Os irmãos creem nisso? Amém? Você crê que o Senhor está governando? Ó Senhor Jesus, isso tem que estar claro para nós, o Senhor está governando a minha vida. Ó Senhor Jesus, ainda que Ele não governe, que tem vontade, coisas nossas que nós não queremos abrir mão, não é isso? Mas você tem que falar, o Senhor está governando sobre a minha vida. Você tem que profetizar isso, irmãos. Fale que vai acontecer. Nós temos que falar para acontecer. Amém? E abrir o nosso coração à palavra dEle. Na medida que essa palavra vai entrando em nós, emergindo nessa palavra, alimentando dessa palavra. Foi falado nessa manhã que a palavra é o alimento para nós. Aí Ele vai tomando conta de nós. Ele vai achando espaço em nós. A vida natural nossa vai sendo, vai saindo de lado. E a vida de Deus vai entrando. E nos enchendo do Espírito, enchendo de vida, nos levando para o alto. Ó Senhor Jesus, nos levando para o ritmo dos céus.
Ó Senhor Jesus, isso é a verdade, mas isso é pura verdade. Nós temos que crer nessa palavra que nós temos recebido atualmente. Não deixe que o inimigo coloque dúvida no seu ser nesta manhã, na sua mente. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E no Evangelho de Marcos, ele é representado como servo. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se tornou homem e assumiu uma forma de servo. Senhor, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória para vir a essa terra como homem, para servir a cada um de nós. Olha só. Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos é representado desta forma. Está bem claro para nós, lá em Filipenses, vamos ler lá, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Amém. Sim. E reconhecido em figura humana, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse era Deus, né? No Evangelho de João fala que, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, fala que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o próprio Senhor Jesus. Aí fala que depois ele se encarnou e habitou no nosso meio, né? Cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, é isso aí. O Senhor, ele se esvaziou de toda a sua glória para vir a essa terra como um homem, para servir aos homens. Ele não tinha, sem genealogia, aqui o irmão até colocou assim, nem direitos trabalhistas para servir a Deus e ao homem. Olha só. Pelo contrário, foi rejeitado, foi humilhado, foi cuspido. Tudo de ruim aconteceu com o Senhor, por causa de mim e de você. Esse foi o preço que o Senhor Jesus pagou nessa terra. Irmãos, como não ser grato por estar aqui hoje? Como não ser grato pelo que nós temos recebido do Senhor? Todo cuidado, todo governo, toda direção, toda luz, né, toda a revelação da palavra, nós temos que ser grato, e muito grato. Senhor Jesus, nada do que você fizer aqui vai pagar tudo isso. Nada. Ainda se nós, às vezes, podemos achar, eu estou servindo bem na igreja, eu acho que eu estou fazendo muito, não está fazendo nada, irmãos. Eu estou pregando o evangelho. Amém que você está pregando o evangelho, mas você acha que está fazendo muita coisa? Não. Porque o que o Senhor fez não tem nem comparação por cada um de nós, para ser esse servo, se esvaziar de toda a sua glória, né? Senhor, Jesus ali levado naquela cruz, morrer por nós, derramar o sangue, comprar cada um de nós com alto preço, gerar a igreja, olha, tanta coisa. Senhor Jesus, e muitas vezes nós não somos gratos, né? Da nossa boca começa a sair murmurações, começa a falar, para que tanta palavra, né? Ó Senhor Jesus, para que tanta reunião, né? Então, aí começa, por isso nós temos que estar no Espírito, porque quando nós estamos no Espírito, nós não vamos estar nessa esfera terrena, nós vamos estar no ritmo dos céus, amém? Aí é diferente, né? O ritmo do céu é ativo, né? Não fica parado, é como um relâmpago, como um trovão. Você já imaginou a velocidade de um relâmpago? Cruza de um céu, é tão rápido. Ó Senhor Jesus, irmãos, então Ele não quer que nós fiquemos aqui no ritmo da terra. Senhor Jesus. E no Evangelho de Lucas, né? Aqui finalizando aqui, o último Evangelho de Lucas, mostra Jesus como homem, né? Criado de maneira diferente de todas as outras criaturas, a imagem e semelhança de Deus.
Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Ele foi criado como homem e como a nossa, lá fala como a nossa imagem, né? E semelhança. Que mostra ele como homem, né? Então, por que como homem? Lá em Colossenses deixa bem claro para nós, para ele conhecer qual é o nosso sofrimento. Que lá no passado, Jó questionou isso, né? Ah, você é Deus, você está lá em cima, você não sabe nada do que passa aqui embaixo, né? Você nem sabe o que está acontecendo comigo, você é Deus, né? Você não está aqui. Aí o Senhor Deus falou assim, pois então, eu vou mudar esse negócio, vou mandar meu filho, né? Meu único filho, como homem, para viver e saber realmente como é viver nessa terra. Irmãos, ele experimentou tudo que você experimenta hoje, mais ainda. Por isso que é diferente de você falar de algo que você só viu, ou só ouviu falar, do que aquilo que você viveu, é diferente. Por isso que nós podemos hoje chegar confiadamente junto ao trono da graça. É com confiança, porque você está indo a uma pessoa, a um homem Deus, que esteve nessa terra e conhece todos os nossos sofrimentos. Se você está sofrendo por alguma coisa, não fique triste, o Senhor está do seu lado, irmão. Ele está ali com cada um de nós, né? Basta você invocar o nome dEle, alimentar dessa palavra, que você vai ser totalmente suprido. Senhor Jesus, porque Ele conhece cada dor e cada sofrimento de cada um de nós. Por isso que Ele teve que se tornar esse homem, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Algo interessante nessa palavra dessa semana, que foi mostrado para nós que o tempo, ele foi contado a partir da criação. E para Deus, o tempo, ele não faz diferença para Deus. Para Deus, o tempo não passa. Porque Ele é de eternidade a eternidade. Então, não precisa contar tempo. Mas quando Ele criou todas as coisas, criou o homem, criou as coisas, Ele teve que começar a contar o tempo. E nós estamos nesse tempo, né? Não tem como nós viver nessa terra fora do tempo. Aí você já começa a perceber no seu físico, né? Esse dia eu estava no espelho, já começou a aparecer uns cabelos brancos, eu falei, olha, o negócio tá, como diz, está chegando, o tempo está indo embora, né? Essa semana foi falar desse tempo, irmãos. Quão importante é o tempo para Deus? E tem que ser para nós. Porque se você conhece a vontade de Deus, você sabe que a vontade de Deus é trazer o reino dele a essa terra. Trazer o governo dele para essa terra. Se nós conhecemos a vontade de Deus, aí você vai começar a usar o seu tempo para esse fim. Não é isso? Você não vai perder tempo mais. Por isso que o tema, o nome desse livro aqui, ó, não desperdice seu tempo. Desperdice esse tempo aqui, não é só você ficar numa balada, não é só você perder noite de sono aí na rua, aí. Não é só isso não. Essa palavra essa semana deixou bem claro, porque mesmo você estando em casa, mas você está ali parado, você está perdendo tempo. Irmãos, o ritmo dos céus é veloz. Não é isso? E o Senhor tem pressa. E Ele conta com cada um de nós. Então, nós não podemos mais perder tempo. Ou talvez perder tempo com as picuinhas, né? Com as coisas que não trazem edificação. Né? Fica perdendo tempo com coisas que não edificam, não traz vida, não traz... Isso é também perder tempo. E o Senhor olha para cada um de nós e fala assim, eu preciso do seu tempo. Para Deus o tempo não existe, mas para nós sim.
E esse tempo, ele chega um tempo que ele tem fim. O tempo chega no fim. E aí chegou no fim, acabou a nossa oportunidade. E o Senhor, Deus, Ele dá oportunidades para você gastar esse tempo nas coisas dEle. Vira e mexe, o Senhor coloca uma pessoa na sua frente para você falar de Deus para ela. Pregar o Evangelho. Levar a palavra que você tem ouvido, né? Isso aí, irmãos, é investir no reino de Deus. É investir no governo de Deus nessa terra. Ele quer esse tempo. Ó Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, vamos valorizar esse tempo com as coisas do Senhor. Eu sei que os irmãos têm esforçado, né? Nós sabemos que não é fácil, todos nós aqui trabalhamos, né? Tem os nossos afazeres, tem as nossas coisas para cuidar, mas tem que pedir ao Senhor, Senhor, me leva a ter tempo para Ti. Porque o tempo, para Ele, é especial, né? E Ele não quer que nós gastemos nosso tempo à toa, com coisas que não vão edificar a igreja, com coisas que não vão trazer o reino dEle para essa terra. A vontade dEle, essa semana, ficou bem claro para nós, não ficou? A vontade dEle é estabelecer o reino dEle nessa terra. Naquela oração do Pai Nosso fala que, assim como a vontade dEle é feita nos céus, ela vai ser feita na terra, não é isso? E Ele conta com a igreja. A igreja, ela foi criada com esse propósito, né? De estabelecer o reino de Deus a essa terra novamente. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está claro para nós, mas bem claro, lá em Efésios, capítulo 1. Vamos ler lá. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Amém? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Olha só o que fala aqui no final. Tanto as dos céus como as da terra. Então, Ele quer encabeçar todas as coisas e Ele conta com o nosso tempo. Amém? Senhor Jesus. E muitas coisas a gente às vezes quer fazer, mas talvez só fica na nossa palavra, né? A gente não consegue fazer. Eu até tirei um exemplo aqui, que está aí em Efésios mesmo, aí capítulo 5, no versículo 22. Aqui fala que a mulher deve ser submissa ao marido, né? Você vai falar, mas o que tem a ver com essa palavra aqui, do tempo, mas tem tudo a ver, irmãos. Isso aqui é algo que as irmãs às vezes querem fazer isso, não é isso? Quer ser submisso, mas talvez o marido é uma pessoa que não busca o Senhor, né? É alguém que não desfruta da palavra, é alguém que está totalmente fora das coisas de Deus. Como que a esposa vai ser submissa a esse marido? Aí já vem a irmã, aí tipo, a irmã quer ser, mas não dá. O homem, aqui fala que o homem tem que amar a sua própria esposa como Deus amou a igreja. Será que nós conseguimos amar nossas esposas dessa forma, irmãos? Nós não conseguimos. É impossível? Não. No momento nós não conseguimos. Mas é impossível? Não. Não é impossível porque Deus está nos enchendo dele. Na medida que eu vou entrando na palavra do Senhor, alimentando dessa palavra, irmãos, vai ser capaz, sim, de nós amar nossas esposas como Deus amou a igreja. Amém? Os irmãos falam assim, mas é uma coisa muito elevada, é algo muito difícil de fazer, mas em mim mesmo eu não vou conseguir. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas quem sabe daqui uma semana, um mês, não sei. Deus pode fazer uma transformação tremenda em nós. Amém? Da mesma forma as irmãs. Se você não está conseguindo ser submissa a seu esposo hoje, não murmure, não reclame, basta desfrutar do Senhor.
é estar na presença dele, alimentando dele, porque é ele, irmão, que faz todas as coisas, é ele que vai encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então, são coisas que nós queremos fazer. Talvez até você fale assim, mas é impossível fazer isso. Mas para o Senhor nada é impossível, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, irmãos, e o tempo ele existe ainda porque o Senhor ainda não governou todas as coisas. Quando tudo estiver debaixo dos pés dele, tudo estiver governado por ele, não vai haver mais tempo. Por que não vai haver mais tempo? Porque ele vai estar voltando. Amém? Quando tudo estiver na linha, tudo estiver certinho, tudo estiver debaixo do encabeçado dele, do governo dele, ele vai voltar. Ele só está esperando esse momento, né? Por isso que para ele ainda há tempo. O tempo é para isso. É para que eu e você tomem uma posição mais firme com o Senhor. É para que eu e você use o nosso tempo a favor do governo dele. O tempo é para isso. Então, quando ficar tudo debaixo do governo do Senhor, tudo encabeçado por ele, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra, não vai ter mais tempo. O Senhor já está voltando, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E uma coisa é certa. Quem não estiver, né, debaixo desse encabeçado do Senhor, hoje estará perdendo o tempo. Ó Senhor Jesus. Porque é algo assim que só vai, o Senhor vai estar encabeçando todas as coisas, irmãos, é só quando nós deixar Ele trabalhar em nós, né? Senhor Jesus. Então, só vai ser encabeçado quando eu permitir, abrir meu coração e falar, Senhor, trabalha em mim. Eu preciso muito de Ti. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí vamos ler Mateus capítulo 7. Isso aqui eu achei muito interessante, porque aqui retrata uma pessoa que fez tanta coisa para o Senhor. Mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Né? E aí, quando chega no final, o Senhor fala, eu não vos conheço. É aquele negócio de fazer tudo fora do governo do Senhor. Tudo fora do encabeçar do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Mateus capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 7, 21 a 23. Amém. Ó Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso aqui mostra uma pessoa, que olha o tanto de coisa que essa pessoa fez aqui. E quando chegou lá no dia final, o Senhor fala, não, eu não te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aqui que nós fizemos, a gente faz fora do encabeçar, fora do governo do Senhor, Ele não conhece. Como você disse, você nem sabia que você fez isso, nem estou sabendo que você está fazendo isso. Por isso que nós que servimos na igreja, temos que ter esse cuidado.
Senhor, o que eu estou fazendo aqui é da tua vontade, né? O Senhor é um com esse serviço meu. Porque, irmãos, quem sabe fazer algo, faz porque sabe. E aí que está o problema, faz no seu natural. Se eu sei tocar um hino, eu vou tocar o hino ali sem errar, mas, Senhor, eu estou tocando esse hino. Está causando algum efeito nos irmãos? Esse hino está preparando a esfera para os irmãos receber a palavra? Se não estiver fazendo isso, o que adianta eu tocar um hino muito bem? O Senhor vai olhar para mim naquele dia e falar, eu não vos conheço. Senhor, mas naquele dia eu toquei o violão tão bem, toquei aquele hino tão bem para o Senhor, cantei tão bonito. Eu não sei. Estava fora da minha vontade, então eu não sei. Eu estou dando exemplos simples, mas tem muitas coisas que nós fazemos em nós mesmos. Estou falando, irmãos, do serviço a respeito da igreja, viu? Não estou falando do nosso particular lá fora na sociedade, estou falando aqui dentro da igreja. Ó Senhor Jesus, por isso nós temos que ter muito cuidado, porque vai ser um tempo jogado fora. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida da igreja, de água abaixo. Ó Senhor, não, mas eu fiz muita coisa. O Senhor fala, mas eu não conheço, não te conheço. Agora eu imagino a tristeza dessa pessoa naquela hora ali, né? Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos ser simples, né, e ter um coração de buscar a vontade de Deus. Não fazer nada na nossa vontade, no nosso natural, fora do Espírito. Porque você só conhece se isso é o governo e vontade de Deus se você estiver no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então corremos o risco de naquele dia ser reprovado, né? Por tudo que nós fizemos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E falando da vontade de Deus, ali em Marcos capítulo 3, né? Aquela experiência do Senhor Jesus com a família dele, rapaz, aquilo ali, quando eu ouvi, quando eu li aquela passagem ali, eu falei, Senhor, é algo que acontece, isso acontece comigo, acontece com quase todas as pessoas, de colocar a nossa família em primeiro lugar, não é isso? Eu ouvi, a minha família tem que ser em primeiro lugar. Só que ali é mostrado para nós, irmãos, e o Senhor Jesus, quando estava ali pregando o Evangelho, ali levando a palavra do reino para aquelas pessoas ali, o Evangelho do reino, que a sua família chega ali, chama ele lá, ele sabia que se fosse dar atenção à família dele, as pessoas iam dispersar, ia sair, ele ia perder aquele momento, e ele preferiu fazer a vontade de quem primeiro? A vontade de Deus, a vontade do Pai. É claro que ele não abandonou a família dele. Depois ele deu atenção à família dele. Mas primeiramente, nós temos que dar atenção, nós temos que fazer a vontade de Deus. É fácil? Não. Eu estou falando da minha experiência. Na minha família tem muitos que não reúnem, não conhecem a palavra de Deus, não sabem qual o propósito, não sabem nada de Deus. E quando você troca um momento com eles para uma reunião, Senhor Jesus, agora depois que virou crente, não está mais dando atenção para nós, e aí vai. Não é assim? Mas aí, irmãos, o que acontece? Se eu não estiver claro da vontade de Deus, se eu não estiver claro do que realmente o Senhor quer, eu faço isso, eu troco a minha família por Deus. Não estou falando aqui que os irmãos não vão dar atenção só às famílias de vocês. Nós temos que dar atenção às nossas famílias. Até porque, quando aparecer a oportunidade, você falar do Senhor para elas. Não é isso? Não perder tempo. Não perder oportunidade. Abrir um espacinho, entra com a palavra. Perguntou algo, se você sabe responder, responda. Se não sabe, fala, eu vou passar a saber, eu te respondo. Por quê? Quando nós não sabemos, quando nós não estamos claros da resposta, não fale, porque você pode gerar mais dúvida.
Então tem que estar claro. Se você tem clareza, responda. Não perca a oportunidade. Então, nós temos que ter um momento com nossas famílias. Mas o nosso precioso momento é com o Senhor. Amém? Ele tem que ter a primazia. Aí o que acontece? Eu deixo de fazer a vontade de Deus e vou fazer a vontade da minha família. Depois acontece algo na minha família que eu preciso da sabedoria de Deus. Aí como que eu faço para cuidar da minha família? Por isso que é necessário buscar primeiramente o Senhor. Ele tem que ser a base de tudo, irmãos. Ele tem que ser o cabeça de todas as coisas. Você tem base no Senhor. Quando acontecer algo na sua família, você vai conseguir lidar com o problema e talvez resolver o problema. Porque não vai ser você que vai estar fazendo, é o Senhor. Nós preocupamos com a nossa família. De cuidar, eu preciso estar junto da minha filha. Amém, tem que estar junto, mas vamos separar as coisas. Ele e o Senhor Jesus foi bem claro, né? Acho que é lá em Marcos 3, não é isso, irmãos? Eu acho que é, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 3,31, aí. Vamos lá, vamos desfrutar. Olha só o que o Senhor fala aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 3, 31. Amém. Amém. Os que estavam assentados ao redor disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha só. Olha só o que ele respondeu. Talvez fosse um de nós, saia correndo, eu vou lá atender minha família, né? E eu pedi a oportunidade de estar ali pregando o evangelho. Ele estava pregando o evangelho. O Senhor Jesus não perdia tempo. Irmãos, quando o propósito de Deus está claro para nós, a vontade de Deus está clara para nós, nós agimos da mesma forma que Ele. Ele não perdia tempo. Ele estava sempre ali, falando, levando a palavra, o evangelho do reino. E outra coisa, o evangelho do reino é o verdadeiro, é o evangelho que transforma, viu, irmãos? O evangelho da graça é só o início. O evangelho do reino é um evangelho que é só o início, é o início de tudo. Mas é uma caminhada longa para frente. O evangelho da graça é o primeiro passo, né? Mas o evangelho do reino é um evangelho que realmente transforma o homem. Amém? Porque você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a cruz, você tem que seguir o Senhor. Só esses três pontos aí. Onde você encontra isso? No evangelho do reino. E o Senhor Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Ele não pregava só o evangelho da graça. Né? Então ele estava ali aproveitando aquela oportunidade. E a família veio para tentar tirar ele, né? Ó Senhor Jesus, quantas vezes já passei por isso, irmãos? Né? Eu lembro quando eu comecei a reunir aqui, o coitado Daniel sofria. Daniel estava sozinho aqui. E eu não perguntava ao irmão, você está precisando de mim esse final de semana? Né? Eu não perguntava a Daniel nada. Sempre os irmãos me ligavam, vem aqui para cá final de semana, eu ia. Só que depois, na verdade, não foi que o irmão Daniel chegou e cobrou de mim. Foi na medida que eu fui desfrutando do Senhor. Eu fui vendo e falei, eu estou fazendo algo errado. Né? Eu estou deixando de estar cooperando aqui com a igreja para ver minha família. E teve um dia que eu falei mesmo com eles, falei, eu tenho final de semana que eu tenho que estar na reunião, eu não preciso, não posso estar aqui vindo todo final de semana, né? Aí uns ficaram meio assim, mas depois deixou quieto.
Mas virava e mexia, falava alguma coisa. Mas, irmãos, eu saía, deixava o coitado de Daniel sozinho. Ó Senhor Jesus. E tinha vezes que Daniel viajava sempre, né? Aí Carlos ficava doidinho aqui. Meu irmão, quem é que vai falar a palavra hoje, irmão? Eu nem, nessa época não tinha nem grupo de WhatsApp, né? Pra gente estar como não tinha grupo de WhatsApp. Aí eu baixava para a roça. Final de semana eu folguei, eu estava indo para a roça. Aí o Carlos ficava aqui sem saber o que eu fazia. Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, você tem que, sendo eu também, né? Falei com o Carlos, irmão, você desfruta da palavra, porque você falar a palavra também e tal. Só que na época eu não falava a palavra também, não. Mas eu tinha que estar aqui cooperando com o irmão. Só de estar aqui na frente com os irmãos, já estava cooperando. Irmãos, e o Senhor foi falando no meu coração, você precisa mudar essa situação. Você tem que priorizar mais tempo para mim. E aí o Senhor foi falando, aí como foi passando o tempo. Hoje, para mim, na roça, eu pergunto aos irmãos, vejo como é que está, né, irmão? Perguntar para mim se eu estou junto dos irmãos, porque eu sei que o mais importante para a minha vida é a igreja. Amém? É estar junto dos irmãos, é estar perto do Senhor, é estar ouvindo a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu estou falando isso, irmãos, porque são coisas que acontecem com a gente que, na medida que você vai desfrutando do Senhor, Ele vai te dando luz, vai te mostrando qual é a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, isso não é coisa que o homem chega e impede você de ir. Ah, você não vai mais visitar a sua família, né? Você está indo demais, você está saindo demais. Não, não é isso. É o Senhor que vai crescendo em nós e vai tomando espaço. Você vai entrando no rio, não é isso? A água vai dando para a canela, o joelho, vai subindo, daqui a pouco está dando nos ombros. Aí daqui a pouco você é levado pelo Senhor. Não é isso? Nós temos que entrar nesse rio. Na medida que nós vai entrando, o Senhor vai tomando conta de nós. Então, não é a nossa força, né, natural que vai fazer as coisas. É a palavra de Deus. É o desfrute do Senhor. É a nossa comunhão com Ele, irmãos, que vai mudar a nossa vida, mudar toda a nossa realidade. Senhor Jesus. E foi mostrado para nós que nós temos que inculcar a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Né? Inculcar é o mesmo que imprimir, né? Inculcar é o mesmo que imprimir algo em nós, né? Imprimir, gravar. É isso aí que significa inculcar. Lá em Deuteronômio capítulo 6, vamos ler lá? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, de 6 a 9. Isso aqui eu achei interessante. Por isso que o Senhor tem nos dado a imersão, irmãos. É para isso. É para essa palavra ficar em nós. É para essa palavra ser inculcada em nós. Amém? A palavra profética que nós temos recebido é para isso, né? Não é a palavra só para ficar solta, mas ela precisa entrar em nós. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais da tua... Não, e também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui, irmãos, essa palavra que o Senhor tem nos dado, a palavra profética, essa palavra, por que nós estamos emergindo nela? É porque essa palavra ela precisa ficar em nós. Essa palavra ela tem que causar em nós reação. E a palavra ela só causa em nós uma reação quando ela entra em mim. Quando eu consigo me encher dessa palavra. E ela fica em mim. Eu tenho que reter toda a vida que tem na palavra.
E aqui mostra como deve ser feito. E como nós fazemos hoje? Emergindo. Repetindo a palavra, falando entre nós, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tudo isso é inculcar a palavra. Na sua casa, né, com seu filho, trazendo ele para perto de você, está desfrutando da palavra, traz ele para ouvir também, junto à palavra. Na salinha, deixa ele na salinha para a palavra ser inculcada nele. Então, quando isso acontece, essa palavra, ela fica em mim e ela não é tirada de forma alguma. Porque ela se torna parte da minha vida. Ela se torna parte do meu viver. Aí ela não vai sair. Mas quando ela fica só na parte exterior, só de ouvir. Ouvir, sai ali fora, já foi embora a palavra. Por isso que o repetir, o ruminar a palavra, o imergir a palavra, ela nos leva a ter um viver diferente das outras pessoas que não fazem isso. Você é mais saudável espiritualmente. Né? As pessoas vão olhar para você e vão falar, essa palavra, esse lugar que você está reunindo, faz diferença. Né? É isso aí que é um inculcar a palavra. Por isso, irmãos, que é necessário emergir. Né? É necessário ruminar a palavra, repetir os versículos. Não é para decorar, é para repetir e deixar essa palavra entrar em você. Praticar, isso aí, irmã. Aí o que acontece? Essa palavra entra, fica em mim, aí naturalmente eu começo a praticar. Não é isso? Naturalmente você vai começar a praticar a palavra. Você fazia coisas que para você era normal. Mas quando essa palavra começa a entrar em você, aí você já vai... Aí você fala, não, isso aqui está errado, né? A unção do Espírito que está em nós, ele é ativado, né? Ele é ativado através da palavra. Por isso que na sua casa não perca tempo de ruminar a palavra, de emergir nessa palavra. Aqui com os irmãos, né? Com a igreja, tem que estar juntos, né? Emergindo na palavra, enchendo da palavra. Ó Senhor Jesus! E tudo isso, irmãos, nos leva a fazer a vontade de Deus. Na verdade, todo o alimento, as mensagens do alimento dessa semana tem uma única direção: fazer a vontade de Deus, que é trazer o reino dele a essa terra. Tudo está indo para essa direção. Tudo que nós temos recebido até hoje, né? Se você tem 10 anos, 20 anos de vida da igreja, tudo que o Senhor tem nos dado, né, é para levar para isso. É trazer, estabelecer o reino dele novamente a essa terra, né? Senhor Jesus. Vou aqui por causa do tempo, o tempo está indo embora. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se você for ver Senhor Jesus, aqui na terra, a incumbência dele era fazer a vontade do Pai. Ele não fazia nada por ele mesmo. Tudo que ele iria fazer era a vontade do Pai. Era totalmente ligado ao Pai. Senhor Jesus. Tem 2 versículos que eu gostaria de ler com os irmãos. E eu vou finalizar por causa do tempo, né? O tempo está avançado demais aqui. Tem mais pontos, mas não vai dar para mim passar para os irmãos agora. Eu creio que os irmãos também desfrutou bastante em casa, então, né? Vem aqui na frente, compartilhe o que você ganhou, né? Talvez talvez não ganhou nada aqui com o meu compartilhar, mas você em sua casa, você tem algo que você ganhou do Senhor. Aí você fala assim, mas eu ouvi a palavra do irmão, não entendi nada. Li em casa um ponto e compreendi o que eu li em casa. Então traz para a igreja. Né? Irmão, isso aí é edificar o corpo de Cristo. O compartilhar edifica o corpo de Cristo. Né? Vamos ler 2 versículos que deixa bem claro para nós que o Senhor Jesus fazia a vontade do Pai. Ele não fazia nada de si mesmo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Esse aí é o primeiro versículo que nós vamos ler aqui. João, capítulo 5, versículo 30.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O próximo é aí à frente um pouquinho, João capítulo 6, versículo 38. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha só, ele vai repetir várias vezes, aqui tem mais versículo que fala ele falando isso, deixando claro que ele estava aqui na terra como homem, fazendo a vontade do Pai, né? Você acha se o Senhor Jesus estivesse fazendo a vontade dele, tinha dado errado, né? Tinha dado errado todo o plano de Deus. Por isso que quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, irmãos, dá errado. As coisas vão dar errado. Mas quando você faz debaixo da vontade do Senhor, e é aprovado por Ele, ó Senhor Jesus, nada vai dar errado. Vai dar tudo certo, porque o Senhor que está no encabeçar, está na direção, está no governo, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E a vontade de Deus para o Senhor Jesus era que Ele trazesse o reino dele aqui nessa terra, né? E uma das coisas que o Senhor, Deus que incumbiu para Ele, que Ele percorresse todas as cidades e povoados, né? Levando o evangelho do reino, né? Ele não ficava parado. Ou seja, estava na terra, mas estava no ritmo do céu. Não é isso? Naquela época já estava no ritmo do céu, né? Às vezes você pensa, é agora, não. Com o Senhor teve na terra comum, mas ele andava no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quem anda no ritmo do céu é ativo. Não fica parado. Você não perde tempo. Você não envolve com coisas que não vai trazer a vontade de Deus para essa terra. Você tem foco, você tem direção, porque você é uma pessoa que vive no ritmo dos céus, né? Ó Senhor Jesus. Tem um versículo lá em Mateus, vamos ler lá para a gente, eu vou ler esse versículo e vamos finalizar aqui por causa do tempo. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. Ó Senhor Jesus. 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Presta atenção aqui. Ele pregava qual evangelho? O evangelho do reino. Mas ele também usava o evangelho da graça. Curava enfermidades, né? Expulsava demônios. Fazia milagres. Irmãos, mas quantas pessoas naquela época foi curado e não voltou mais na presença dele? Porque recebeu só o evangelho da graça. O evangelho do reino nos leva a estar mais próximo de Deus, né? Na verdade, ela acaba se tornando a nossa pessoa. O evangelho do reino tem esse poder, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, o evangelho do reino é que leva o governo e encabeçamento de Cristo às pessoas. É somente o evangelho do reino. Porque receber uma cura, um milagre, as pessoas recebem, sim, vai receber. Mas muitos recebem, e aí ele não quer ser governado pelo Senhor. Ele não quer ter o governo de Cristo sobre a vida dele. Ele recebe o milagre e continua sendo a mesma pessoa, vivendo da mesma forma que era. Mas quando recebe o evangelho do reino, é diferente. Creu nesse evangelho, recebeu, aí o que acontece? Aí você já vai ver mudanças na pessoa. Aí a vida daquela pessoa começa a mudar. Né? A forma, as atitudes dela começam a mudar. Esse é o evangelho do reino.
e Deus começa a governar a vida dela. Começa a encabeçar a vida dela. Senhor, por isso, irmãos, nesta manhã, vamos desfrutar mais dessa palavra que nós temos recebido. Não vamos perder tempo, porque o tempo para Deus é precioso. Ele conta com cada um de nós. Ele conta com a igreja, né? Para trazer o reino dele a essa terra. Ó Senhor Jesus. E nós temos que estar no ritmo dos céus, amém? Não vamos ficar parados, não. Vamos movimentar. A palavra é muito difícil. Eu nunca nem consigo falar essa palavra. É tão complicada. A palavra é complicada. Isso aí, irmão. Movimentar. Amém? Senhor Jesus. Os irmãos, vai compartilhar em grupo? Ou individual? Hã? Individual? Amém. 11 horas já. Ó Senhor Jesus, irmãos, pode compartilhar, viu? Fica à vontade. Se você ganhou da palavra em casa, não leva de volta, viu? Traz para a igreja, amém? Ó Senhor Jesus. Amém.